tributária com essas atualizações? Não, acho que hoje nós combinamos essa conversa através do ministro Paulo Guedes, eu junto com o líder Arthur Lira, para a gente tratar daquilo que está nos angustiando, né, ministro? Eu acho que a gente vem, inclusive desde o governo do presidente Michel Temer, com a PEC do teto de gastos, com a reforma trabalhista, agora no governo do presidente Bolsonaro, outras reformas, a principal, a previdenciária, com um olhar sobre a melhoria da qualidade do gasto público, né? A pandemia fez o governo, de forma extraordinária, gastar mais, mas esses gastos não podem ser ampliados de forma infinita, né? Os recursos são finitos, a condição do Estado brasileiro é limitada. Então a gente começou a ver, e eu tenho falado isso, tenho conversado com o ministro, com os líderes, sobre essa preocupação de todo mundo agora tentar dar um jeitinho para conseguir, né, resolver os seus projetos, que sejam investimentos, entre outras áreas. E a gente veio aqui conversar com o ministro e deixar claro qual é a posição da presidência da Câmara, a posição de parte dos líderes. O Arthur está aqui representando isso, que, primeiro, de forma nenhuma, a presidência da Câmara vai pautar, e eu espero que o governo não encaminhe, nenhuma prorrogação do estado de calamidade, para que isso não seja instrumento de se utilizar a PEC da guerra olhando o próximo ano, quer dizer, usando a prorrogação do estado de calamidade como instrumento para furar o teto. Então essa é uma questão. A segunda parte é que nós devemos e vamos retomar o debate sobre o gasto público. As 3 PECs que o ministro Paulo Guedes encaminhou no ano passado para o Senado, que tratam, né, como todo do Pacto Federativo, né, propostas que são muito convergentes que estão na Câmara, né, como a do deputado Pedro Paulo, que nós queremos, junto com o Senado, retomar esse debate. Nós entendemos que se nós queremos espaço para investimento, espaço para ampliar recursos, investimentos para a sociedade, nós não podemos olhar, né, o endividamento público como uma solução, furar o teto dos gastos como uma solução. Nós precisamos voltar a discutir, primeiro, a questão do teto de gastos e os seus gatilhos. Eu acho que se nós conseguirmos avançar rápido nesse tema, nós vamos abrir um espaço no momento que de fato o Brasil precisa de investimentos privados principalmente, mas também públicos. Ninguém está negando isso. Agora, desorganizar o que foi construído, o que tem apoio da equipe econômica, que tem apoio majoritário na Câmara de Deputados, que é o teto de gastos e a pressão que o teto de gastos faz pela melhoria do gasto público, nós não vamos abrir mão disso. Então na conversa nós deixamos isso claro ao ministro, que é a nossa posição, né? Nós entendemos que a calamidade acaba no final do ano, que a PEC da guerra acaba no final do ano, e que se todos nós queremos encontrar caminhos para melhorar a qualidade do orçamento de 2021, esses caminhos precisam ser encontrados no orçamento de 1 trilhão, ou no limite do orçamento de 1.485 bilhões, mais ou menos, que é o limite do orçamento primário para o próximo ano, que está projetado, né, somado a mais de 300 bilhões de subsídios tributários. É dentro dessa realidade que a gente precisa conseguir os recursos e o espaço fiscal para que a gente possa olhar 2021 ainda como um momento, né, que todos nós sabemos dos passivos, né, da herança que vai ficar da pandemia, do desemprego alto que vai ficar, né, do endividamento alto que vai ficar e da falta de recursos para investimento público. Agora, isso tudo precisa ser construído baseado na responsabilidade, né, que o governo tem e que o parlamento também vem tendo nos últimos anos, organizando um orçamento onde a sociedade não pode, não deve pagar a conta, né, desse Estado brasileiro que foi construído ao longo de muitos anos, mas principalmente depois da Constituição, que é um Estado que infelizmente ele não gera, né, naquilo que arrecada a qualidade do serviço que nós todos gostaríamos em conjunto. Então a mais emergencial de todos é a questão do teto de gasto, é o Pacto Federativo. Nós vamos conversar com o presidente Davi, com os senadores, eu junto com o Arthur e com outros líderes, para que a gente faça um grande acordo entre nós. Nós estamos com a reforma tributária caminhando bem. A CBS, que é uma ótima proposta encaminhada pelo ministro Paulo Guedes, o IBS da Câmara e do Senado, todos são muito convergentes, que a gente quer trabalhar junto. Isso vai destravar
o crescimento, porque isso vai melhorar a competitividade do setor privado, a simplificação dos impostos de bens e serviços, mas, por outro lado, nós precisamos melhorar a qualidade do gasto público e só tem um caminho. Não tem jeitinho, né? Não tem esperteza, o que tem é uma realidade. Nós já temos uma carga tributária de mais de 33% do PIB, somado ao déficit primário. Nós precisamos entender que essa conta, para que a gente possa voltar a investir, a solução dela está dentro do governo e está dentro do Congresso. E é com essas PECs que o governo mandou de forma competente no ano passado que nós temos que construir a solução para que a gente possa ter recursos para manter a máquina, mas que a gente possa ter recursos para investir nos estados brasileiros. Presidente, e qual seria a solução, qual seria o caminho para conseguir encaixar a continuidade do auxílio emergencial? Isso é um outro debate que o governo vai fazer em outro momento. A nossa preocupação hoje foi nem entrar nesse debate. Nós sabemos, e quero deixar clara a minha posição, que eu já disse na semana passada, eu concordo com o governo que não há espaço para a prorrogação do auxílio emergencial de R$600. Nós temos que construir um caminho, mas esse debate nós vamos fazer em outro momento. O que está nos preocupando é o número enorme de matérias que vem saindo na imprensa, que vocês vêm veiculando, que vai se organizar um jeitinho para explodir o teto de gastos. Você explode o teto de gastos de um lado e a economia afunda do outro. Nós queremos continuar com a nossa responsabilidade, nós temos que ter paciência, equilíbrio. Essa pandemia, ela foi muito forte na economia, foi muito forte principalmente na perda de vidas, mas para retomar, né, depois que esse período passar, para retomar o caminho correto, o fluxo correto daquilo que a gente vinha fazendo em conjunto com o ministro Paulo Guedes, desde o início do governo Bolsonaro e antes com o presidente Michel Temer, nós precisamos ter responsabilidade. E a responsabilidade passa por soluções estruturais. O jeitinho brasileiro precisa ficar de lado. Dá para abrir espaço para investimento desvinculando o despesa obrigatória? Desindexando, né, cortando subsídios, tem muitos caminhos. O orçamento brasileiro é enorme, né? Então nós precisamos dar a solução dentro dos gastos que nós já temos. A sociedade, se você pesquisar, você vai ver que ela não está mais disposta, nem tem condições com essa crise de colaborar mais e mais e mais, porque quando aumenta a dívida, ela pode não pagar, ela pode achar que não está pagando a conta do aumento da dívida, mas ela estará pagando o aumento da dívida brasileira. Então não tem saída fácil, a gente sabe disso, não é um momento simples, a gente compreende aqueles que querem, todos nós queremos que o Brasil possa voltar a ter investimento público. Investimento público não é crime, né? Eu sou a favor do investimento público, mas eu sou a favor do investimento público dentro do teto de gastos. Então, se nós olharmos as PECs que o governo mandou para o Senado, a PEC do Pedro Paulo, que foi feita no governo anterior, mas que o ministro Paulo Guedes sempre elogiou, dentro dessa realidade, nós temos que construir espaço. O ministro Paulo Guedes sempre fala, desvincular e desindexar o orçamento, e como ele fala sempre, devolver no longo prazo para a política as soluções do orçamento público brasileiro. Isso tudo vai levar, o ideal, 10, 20 anos, porque o orçamento hoje nosso é todo engessado, são despesas obrigatórias que a gente não pode cortar. E esse debate a gente vai ter que fazer e está também no teto de gastos. A questão da possibilidade de você mexer no orçamento, reduzir despesas no momento de crise. Não é possível que um país como o Brasil, que a arrecadação dos estados e municípios da União cai 20%, 30%, que você não possa cortar despesa. Isso não existe, né? Isso vai inviabilizando cada vez mais as condições do gestor público de governar o Brasil, os estados e os municípios. Mas no caso dos ativos, o próprio governo que decidiu encaminhar um texto via Senado. Não tem problema nenhum, nós não estamos discutindo isso. Não, o que nós estamos dizendo é o seguinte: eu vejo deputados, eu vejo senadores, eu vejo ministros do governo, todo mundo querendo recursos para investimento público no próximo ano. Em todos os poderes, aqui no Executivo e no Legislativo. Todo mundo está pensando nisso. Então todo mundo tem que construir a solução, né? Tem senadores falando da necessidade de investimento, tem deputados falando e tem ministros da área de investimento do governo, da área de desenvolvimento regional, da área de infraestrutura, querendo recursos para investimento. Vamos sentar na mesa, vamos dizer, nós também queremos, mas nós queremos baseado na redução das despesas e não no aumento das despesas. Por quê? Porque isso vai gerar, por um lado, uma falsa expectativa positiva que vai ter investimento público, por outro, nós vamos ser, mais uma vez, né,
perder a credibilidade e o apoio dos investidores, aqueles que precisam investir no Brasil. Não podemos esquecer que a nossa poupança interna, a nossa taxa interna de investimento está pequenininha. Nós precisamos de investimento privado, de investimento externo. E para isso, o equilíbrio fiscal é uma das âncoras mais importantes. Presidente, isso que o senhor está dizendo para a gente agora é uma posição conhecida do senhor de meses. O ministro Paulo Guedes, a gente sabe que concorda com isso também. Os senhores ficaram conversando lá dentro 1 hora, talvez mais. Teve alguma... Isso que o senhor está dizendo para a gente me soa mais uma sinalização para o mercado do que qualquer outra coisa. É uma sinalização. Eu queria saber, onde eu queria chegar é o seguinte: teve algum outro encaminhamento dessa reunião? Nossa decisão de estar aqui agora falando em conjunto, se eu estiver errado, o ministro me corrija, é para mostrar para a sociedade brasileira, para o governo brasileiro, para o legislativo brasileiro, para o Supremo brasileiro, que nós, que temos a responsabilidade, eu que tenho a responsabilidade de pautar e de conduzir as propostas junto com o líder Arthur, o ministro Paulo Guedes, nesse momento tão difícil da nossa economia, conduzir a nossa economia, que nós queremos encontrar caminhos para melhorar a qualidade do gasto público, mas não será furando o teto de gasto, não vai ser construindo um jeitinho para resolver o problema. Não há jeitinho mais para resolver os problemas de gasto público no Brasil. Só tem um jeito, é reestruturar, reformar o Estado brasileiro. A gente fez a Previdência, a gente fez a Trabalhista, estamos começando a tributária e precisamos, até antes da administrativa, nós precisamos regulamentar os gatilhos do teto de gastos. Essa deve ser a nossa prioridade número 1, nesse momento, porque com isso a gente distensiona a relação dentro do parlamento, dentro do próprio governo, dando as condições, se todo mundo trabalhar junto, que a gente possa abrir já para o ano que vem um espaço para investimento, mas que ele seja desindexando o orçamento, desvinculando o orçamento, porque é o único caminho razoável, racional e responsável para que a gente possa sair dessa crise melhor do que a gente entrou. Nessa reunião, de fato, o governo jogou a toalha de enviar a reforma administrativa desse ano e também queria saber do senhor, ministro, eu queria que o senhor comentasse essa notícia que saiu agora da demissão do Sabino Matari e do Paulo Guedes. Bom, pessoal, nós conhecemos exatamente o que o presidente da Câmara disse. Acreditamos que a reforma do Estado é o caminho mais importante. Já tínhamos acertado isso no início do ano, íamos com uma reforma do Pacto Federativo, justamente essa grande reforma orçamentária, colocando os orçamentos públicos de volta nas mãos da classe política para decidir. A essência da atividade política é decidir sobre o uso dos recursos públicos. A reforma administrativa iria para a Câmara e a reforma tributária entraria na comissão mista de Câmara e Senado. Esse era o acordo. O Brasil começou o ano bem, economia reacelerando, reformas encaminhadas, quando fomos atingidos pelo coronavírus. Eu sempre apostei no bom funcionamento da democracia brasileira. E mais uma vez nós demos esse exemplo. Mesmo nos desentendendo aqui ou ali, num passo ou no outro, a verdade é que trabalhamos juntos, desenhamos camadas de defesa da população brasileira, descentralizamos recursos para estados e municípios, usamos esses recursos de atendimento descentralizados que existiam para irrigar o sistema de atendimento, tanto de assistência social como saúde pública. Criamos o auxílio emergencial juntos, fizemos a primeira proposta, ela foi ampliada na Câmara, depois ampliada de novo pelo presidente Bolsonaro. Criamos as medidas de crédito, o dinheiro agora está chegando na ponta. Ampliamos juntos também o espaço de tempo de cobertura do auxílio emergencial. E ao contrário do início da crise, quando havia previsões de que o Brasil ia cair quase 10% do PIB, agora as revisões estão indicando 4 e pouco de queda, já com 4 e pouco de aumento para o ano que vem. Essas são as previsões. Eu sempre digo que não me comprometo com essas previsões, que em momentos como esse, há descontinuidade nos parâmetros. Os modelos cessam de funcionar. E depende muito da nossa atitude. Se nós agimos como estamos agindo, o Congresso trabalhou durante a crise. Fizemos há pouco tempo agora o saneamento,
estamos vindo com gás natural. Hoje mesmo à tarde estávamos assinando no Palácio do Planalto cabotagem, a nossa medida. Então, estamos destravando o horizonte de investimentos para frente e estamos trabalhando juntos e conversando juntos. Não haverá nenhum apoio do Ministério da Economia a fura-tetos. Se tiver ministro fura-teto, eu vou brigar com o ministro fura-teto. Um trecho que vazou, inclusive, de uma reunião ministerial era essa. Tinha um ministro que dizia que o presidente aumenta a chance de reeleição furando teto e pulando cerca, e eu estava dizendo exatamente o contrário. Se o presidente quiser ser reeleito, nós temos que nos comportar dentro dos orçamentos, fazendo a coisa certa, enfrentando os desafios de reformas. Essa é a forma pela qual um governo pode dar certo e merece ser reeleito. Se começar a criar medidas que já foram adotadas no passado, nós já tivemos um mergulho numa crise, 2008, 2009, houve uma crise global, nós saímos da crise também com medidas fiscais emergenciais, só que nós nos esquecemos que aquilo era uma despesa extraordinária por algum tempo. E a insistência em continuar cavando, acabaram cavando um buraco fiscal enorme, sofreram um impeachment por irresponsabilidade fiscal e deu errado. Como é que vai dar certo agora fazendo a mesma coisa errada? Então, esse ano é um ano extraordinário, onde nós tivemos que gastar mais recursos com saúde. O Brasil todo se uniu para salvar vidas e preservar empregos. Mesmo que brigando aqui ou ali, a verdade é que o sistema funcionou. O regime democrático brasileiro funcionou. Houve briga, houve demarcação de território, os estados, o Supremo disse que quem controla a crise eram os estados e municípios, então um joga a culpa no outro, do que aconteceu, se não aconteceu, mas a verdade é que o sistema funcionou. O Brasil conseguiu atravessar essa primeira onda. Estamos com dificuldade, estamos sofrendo, estamos sendo atingidos tragicamente, mas estamos atravessando essa onda. E as linhas vitais da economia brasileira estão funcionando. As pessoas não estão só com dinheiro na mão em prateleiras vazias, não, as prateleiras estão cheias, o sistema produtivo está funcionando. Então nós temos que trabalhar para que continue assim. Se nós tentarmos, no ano seguinte, a esse ano, que foi excepcional, seguimos com o padrão de gastos, nós vamos para o caos. E os conselheiros do presidente, que estão aconselhando a pular cerca, a furar teto, vão levar o presidente para uma zona de incerteza, para uma zona sombria, uma zona de impeachment, de irresponsabilidade fiscal. E o presidente sabe disso. Então o presidente tem nos apoiado. Aí vocês perguntam agora, vamos para os próximos passos. Perguntam agora sobre a demissão do Salim Matar. O Salim Matar pediu demissão hoje. Ele pediu demissão hoje. E isso, na verdade, é um sinal de insatisfação dele com o ritmo de privatização. Não necessariamente, vocês têm que perguntar para o Salim, se ele está saindo, quem é que está impedindo a privatização. O que ele me diz é que é muito difícil privatizar, que o establishment não deixa haver privatização, que é tudo muito difícil, tudo muito emperrado, que tem que ter um apoio mais definido, mais decisivo. O que eu digo para o Salim, que eu sempre disse, é o seguinte: para fazer a reforma da Previdência, cada um de nós teve que lutar. Para fazer a cessão onerosa, cada um de nós teve que lutar. Para privatizar, cada um de nós tem que lutar. Não adianta ficar esperando a ajuda do Papai do Céu. Você tem que lutar. A nossa proposta foi de transformação do Estado. Então nós vamos tentar e vamos correr até conseguir. Então tem que perguntar a ele por quê, se ele cansou, se ele desistiu, o que houve. Agora o secretário Ebel também... Secretário Ebel é a mesma coisa, a reforma administrativa está parada. Então ele reclama também que a reforma administrativa parou. A transformação do Estado tem várias dimensões. Para fazer uma transformação do Estado, você tem várias dimensões. A reforma tributária é uma dimensão importantíssima. Ela diz exatamente como e quais serão os impostos. O Pacto Federativo diz como serão distribuídos esses recursos para estados e municípios, quais os mecanismos de defesa que os entes federativos têm perante a emergência fiscal e a crise fiscal que eles possam estar enfrentando.
As privatizações, da mesma forma, são a transformação do Estado. Era um Estado empresário, que os militares fizeram lá atrás, e esse Estado foi cedendo à transformação para que seja um Estado social, em vez de um Estado empresário, com o governo central, com o Ministério do Planejamento, Petrobras, Eletrobras, Siderbras, Nuclebras, Portobras, nada disso. Queremos dinheiro no SUS, saúde, saneamento, educação, lá embaixo, no povo, onde o povo vive. Essa foi a proposta do presidente, que eu chamei de mais Brasil, menos Brasília. Então existe essa agenda de transformação. Em algumas dimensões nós estamos avançando bem. Avançamos com muito apoio do presidente da Câmara na reforma previdenciária. É uma dimensão importante, porque ela diz respeito justamente às gerações futuras. Nós preservamos as gerações futuras. Agora, não avançamos com a mesma velocidade nas privatizações. O ministro Salim, secretário especial, vai dizer, olha, o governo não está me ajudando. O governo pode dizer, olha, você tem que se empenhar mais. Os dois juntos podem reclamar e falar assim, puxa, o Congresso pode nos ajudar mais. Agora, são narrativas, cada um vai ter uma. Eu agradeço muito o trabalho dele, ele fez um levantamento extraordinário de tudo que o Estado tem, confirmou as nossas hipóteses durante a campanha, quando eu disse que o Estado tinha quase 1 trilhão em imóveis, ele disse que são mais do que 1 trilhão, é 1 trilhão e 200 milhões de imóveis, e quase 1 trilhão em ações, em participações em empresas estatais. E ele confirma que nós temos 1 trilhão. Eu cheguei a propor para o Salim o seguinte, vamos criar o Fundo Brasil, pega esse 1 trilhão de imóveis, mais 1 trilhão de ativos, e vamos fazer um programa de transferência de riqueza para o povo brasileiro. Se a gente diz que as estatais são do povo, não vamos deixar mais as estatais serem roubadas, como foi roubada no passado. Vamos criar um sistema que a cada 3 meses elas prestam as contas de como é que está, transparente, se os imóveis estão alugados, se estão bem usados, e no final do ano vamos pagar os dividendos sociais. Dividendos sociais, vamos distribuir para os mais pobres brasileiros o resultado dessas empresas. Ministro, na semana passada na comissão mista, o senhor falou que depois da CBS, o senhor pensava em outras 3 etapas para tributários. Sim. Redução de IPI, desoneração da folha e imposto de renda. Eu vou seguir a sugestão do nosso presidente da Câmara. Isso é pauta para outra conversa. A única exceção que eu estou fazendo é que foi uma notícia que saiu agora, é que 2 secretários especiais e andaram falando, teve uma demandada. O caso anterior não era uma demandada. O Mansueto ficou conosco 1 ano além do combinado, numa atitude generosa. O Caio tinha chegado um pouco depois, saiu um pouco antes também. E o Troillo não saiu. O Troillo está conosco, é presidente do Banco dos BRICS. Então tinham saído, na verdade, 2 pessoas. Aí saiu o Rubem Novaes, saiu dizendo que está cansado, tem 75 anos, prefere ficar perto dos netos e não gostou dos ares de Brasília. Ele explica depois que ares são esses. Eu também dizia para o Rubem, eu quero vender esse banco. Mas o presidente não quer. Então, na verdade, essas coisas acontecem no governo. Eu, se pudesse, privatizava todas as estatais. Agora, para privatizar todas, você tem que privatizar pelo menos 2 ou 3. Nós não conseguimos nem 2 ou 3. Isso é preocupante. Então, o trabalho não está andando nessa dimensão. É natural que o governo esteja preocupado, é natural que o secretário estivesse preocupado também. E, da mesma forma, se a reforma administrativa trava, senhores, quem dá o timing das reformas é a política. Quem tem voto é a política. Se o presidente da Câmara quiser pautar algo, é pautado. Se ele não quiser, não é pautado. Se o presidente da República quiser mandar alguma reforma, ela é mandada. Se ele não quiser, não é mandada. Quem manda não é o ministro, quem manda não são os secretários. E o secretário, quando o negócio não estiver andando, ele pode desistir ou ele pode insistir. Então, é simplesmente isso que aconteceu. Em nome da transparência, o Salim hoje me disse o seguinte, a privatização não está andando, eu prefiro sair. E o Ebel me disse o seguinte, a reforma tributária não está sendo enviada, a reforma administrativa não está sendo enviada, eu prefiro sair. Esse é o fato, essa é a verdade. Eu não escondo.
Então você fala assim, houve uma debandada? Hoje houve. Presidente, então para ficar Hoje na pauta, houve uma debandada. para ficar na pauta então, presidente, o presidente da Câmara disse que a Câmara não vai pautar nada relacionado à prorrogação do decreto de calamidade pública. Eu queria Nem nós saber, então, pedimos, qual é nem nós pedimos. a Nós posição- Apenas tratando de especulações. Nós estamos em total acordo. Nós não estamos. Se a pandemia se extingue esse ano, como esperamos todos, por que pediríamos a prorrogação para o ano que vem? Para criar uma farsa? Para hipotecar o futuro dos nossos filhos e netos, nos endividando em bola de neve? É o contrário. Se nós esse ano gastamos muito e tivemos que sair do trilho numa medida emergencial, onde necessária, onde o Brasil reagiu a essa crise, o que nós temos que fazer agora? Voltar para o trilho, seguir nas reformas, e se quisermos espaço, como todos queremos, para investimento público, para outras atividades, temos que ter coragem de enfrentar a verdade orçamentária. A política é a arte de fazer escolhas sobre o uso de recursos públicos. Ministro, se os senhores todos concordam na manutenção do teto de gastos, o senhor acha que está faltando um reforço para a defesa do presidente Bolsonaro? Não, eu acho que a última vez que isso aconteceu foi há um mês atrás, um mês e pouco atrás, quando até vazou aquela reunião que nós tivemos. Eu fui surpreendido. Naquela reunião foi a primeira vez que eu ouvi da proposta de que eu era dogmático, porque estava querendo segurar os gastos, quando nós tínhamos gasto 10% do PIB. Como é que pode ser dogmático alguém que gasta 10% do PIB, junto com o Congresso, para enfrentar uma situação emergencial? Agora, nós sabemos que a estabilidade financeira de um país depende de expectativas sobre trajetórias futuras de gastos. Você é perdoado se gastar 700 ou 800 bilhões no ano, se as pessoas sentirem que você é sério a respeito dos orçamentos. Você gastou esse ano, que era uma situação emergencial, mas o ano que vem os salários estão sob controle, por isso que nós pedimos ao presidente que conseguisse a manutenção dos salários do funcionalismo por esse ano e o ano que vem, porque nós estamos gastando muito dinheiro com a saúde, não podemos transformar uma crise de saúde em pretexto para dar aumento para o funcionalismo. Então, nós seguramos a trajetória de salários para o futuro, seguramos as expectativas de que os gastos não vão extrapolar, ou seja, os juros continuam baixos, há uma confiança no governo brasileiro de que nós não vamos furar tetos, e seguimos com os nossos programas de privatizações. Aliás, eu acho que a melhor resposta que nós podemos dar agora, ao apoio, inclusive, que estamos recebendo do líder do Centro Democrático também, é exatamente o que ele falou conosco. Ministro, nós estamos fazendo o apoio por medidas estruturais, orgânicas. Vamos até demonstrar isso apoiando 1, 2, 3, 4 privatizações importantes. Nós gostaríamos de privatizar 3, 4 grandes empresas para mostrar que nós estamos nesse caminho. Eu falo com transparência o seguinte: nós gostaríamos de Eletrobras, nós gostaríamos de PPSA, nós gostaríamos de Correios e nós gostaríamos de Docas de Santos. São 4 grandes empresas. A Docas de Santos é por onde passa todo o tráfego de importação e exportação marítima brasileiro. Então, Docas de Santos é simbólica, é importante. Acho que a Eletrobras, para sinalizar exatamente um futuro onde não vai faltar energia se o Brasil voltar a crescer. Eu acho que PPSA, porque nós fizemos um regime de partilha, que é um regime ruim, tanto que os maiores petroleiras não vieram para o leilão da maior fronteira de petróleo no mundo. Nós temos a maior fronteira de petróleo do mundo e as 18 maiores petroleiras sumiram daqui. Ninguém estava aqui. O presidente teve que, no final, pedir apoio a um chinês para participar do leilão. Então, nós achamos que se o sistema fosse um sistema de concessão, ia haver um enorme sucesso e bilhões vindo em direção a esses investimentos em petróleo. Então, a nossa reação
a debandada que aconteceu hoje é acelerar as reformas. É mostrar que, olha, nós vamos privatizar, nós vamos insistir nesse caminho, pelo menos nós vamos lutar. Nós vamos destravar os investimentos, saneamento, cabotagem, gás natural, petróleo. Nós vamos avançar, nós queremos destravar os investimentos. Então, eu acho que o Brasil está dando um exemplo, o nosso regime democrático está dando um exemplo. Toda hora alguém pisa no pé de alguém, vem aquela reclamação. O Supremo pisou no pé do presidente, o presidente do Supremo pisou no pé da Câmara, a Câmara pisou no pé do presidente. É normal, as democracias são barulhentas. Mas a verdade é que nós enfrentamos uma crise forte e continuamos enfrentando. Podemos ter diferença entre nós, mas estamos enfrentando a crise. E hoje tivemos uma conversa a respeito exatamente do que o presidente falou. Eu acho que Arthur pode falar também um pouco aí em relação à posição. Eu só queria que me tirasse a dúvida em relação à reforma administrativa. O governo desistiu de enviar esse ano ou não? A decisão é política e é do presidente da República. O fato de um secretário pedir demissão mostra a insatisfação. Mostra a insatisfação. O secretário Paulo Weber sair mostra que é um jovem que, olhando para o que está acontecendo, não gostou. Agora, quem comanda o timing das reformas são os políticos. Se o presidente achar que é importante e que vai ajudar, ele quer encaminhar. Se ele achar que pode atrapalhar, ele quer retardar. E o secretário faz isso, fala, olha, eu não vou ficar aqui se não houver essa reforma. E o presidente vai pensar o seguinte, tudo bem, vire político, seja eleito presidente e venha aqui e faz a reforma que você quiser. É natural, é do jogo. Um está reclamando, dizendo, olha, está indo devagar, e o outro está dizendo, ó, vai no ritmo que eu quiser, eu sou presidente da República, eu que tive o voto. Se você quiser, você sai. E as negociações da desoneração da Folha, que é uma pauta... Aí é outra conversa. Aí nós temos outra conversa. Vamos seguir na nossa conversa de hoje. Ô líder, só aproveitando que o senhor foi para a tribuna, digamos assim, agora, para não ter dúvida. O ministro comentou de 4 privatizações específicas. O senhor manifestou apoio? Eu não entendi direito essa parte. Essas 4 Isso não teve na conversa de hoje, não. Né? Tá. Vocês é que me perguntaram. Isso não é o que foi já posto aqui pelo presidente da Câmara e pelo ministro Paulo Guedes é só uma ratificação do que a gente já vinha comentando e dizendo ao longo de vários dias, de várias entrevistas. Né? Nós defendemos algumas coisas e colocamos claramente, como o presidente colocou, de investimentos, de gastos essenciais. Tudo que foi feito pelo governo nesse período de pandemia foi absolutamente necessário. O presidente Rodrigo lembra que no início da discussão da PEC da calamidade, nós queríamos um prazo, inclusive, menor, e foi estendido até o final do ano para dar folga, para que tudo fosse feito a contento. Mas todas as nossas opiniões, os partidos de centro, sempre foram para que, fim do prazo, nós voltássemos para uma normalidade de teto de gastos, responsabilidade fiscal, atacando justamente as medidas que estão no Congresso. Então, conversamos sempre com o presidente Rodrigo, com o ministro Paulo Guedes mais frequentemente também, para deixar claro que essas medidas que estão no Senado, que estão na Câmara, precisam andar. É compreensível que esse ano, com tudo o que aconteceu, tenha abalado, logicamente, o calendário do andamento das reformas e das pautas mais importantes, que a virtualidade, ela às vezes aproxima e às vezes ela afasta muito do Congresso Nacional, parou e andou em passos mais lentos justamente por causa dessa pandemia. Mas esse momento de hoje é justamente para isso, para ratificar que nós todos juntos trabalhamos para que consigamos entregar, ainda dentro desse ano, a reforma tributária justa para o Brasil, a melhor possível, com todos voltados para que isso aconteça ainda dentro desse ano, com todos os seus aspectos. Mas a conversa de hoje foi basicamente essa que foi relatada pelo presidente Rodrigo Maia, eu ratifico aqui, e pelo ministro Paulo Guedes, tratando absolutamente de considerar qualquer possibilidade na nossa gestão, nas nossas posições, de haver... seguro teto. Isso, de haver quebra do teto de gastos. E todas as acomodações têm que acontecer justamente nesse diapasão que foi tratado aqui, encarando e discutindo as coisas que precisam fazer para diminuir despesas e se discutir no orçamento o que for possível fazer, porque eu concordo que os investimentos são necessários.
absolutamente. Deixar A claro pauta que- aqui foi absolutamente essa que foi tratada e somente essa que foi tratada, que já é bastante. Deixar claro que antes de eu vir para cá, conversando com o presidente me garantiu que ele também é a favor da manutenção do teto. Quem andou fazendo consultas ao TCU não foi o presidente, não foi a Casa Civil, não foi a Economia. Ok? Obrigado. Obrigado aí. Ministro, só